Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Botelli, desembargador Oyama Moraes, que hoje faz a sua estreia e oportunamente veremos de fazer essa referência, doutor José Pumes, ilustre procurador regional eleitoral, saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação aos ilustres advogados que irão participar desta sessão em manifestações para os seus clientes, doutor Robson Zin, doutor Gilmar Gonçalves e doutor Juliano da Costa. Saúdo também a nossa assistência. Colegas, hoje, na abertura dessa sessão, cumpre trazer duas notas muito tristes. E a primeira, que hoje de manhã, na madrugada, faleceu o desembargador Luiz Augusto Coelho Braga, em razão de falência de órgãos decorrente da Covid. O desembargador Braga era presidente da 6ª Câmara Civil e foi juiz eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Gravataí, de outubro de 89 a novembro de 91, e também da 114ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, de junho de 98 a maio de 2000, quando assumiu como desembargador do Tribunal de Justiça. O desembargador Braga deixa sua esposa, Simone Braga, e filhos, e em razão dessa situação muito triste, eu estou propondo à Corte voto de condolências para a família. Estando todos de acordo, o doutor Rogério registra para enviar à esposa, filhos, as nossas condolências. Também, outra notícia triste é que no dia 30 de março faleceu em Pelotas o doutor José Antônio Dias da Costa Moraes, que era juiz da 2ª Vara Criminal de Pelotas desde 1982. O doutor José Antônio era o juiz mais antigo em atividade no 1º grau. E, atualmente, vinha jurisdicionando a 60ª Zona Eleitoral de Pelotas, tendo atuado nas eleições de novembro. E a nota ainda se torna mais triste em razão de que, na véspera do falecimento do colega José Antônio, sua esposa, doutora Solange Moraes, também faleceu vítima de decorrência da Covid. O casal, colega e doutora Solange, deixa uma filha, Rafaela, e então nós hoje temos que registrar aqui essas duas situações de muita tristeza para o Judiciário Gaúcho, para todos os amigos e familiares dos colegas Luiz Augusto Braga e José Antônio da Costa Moraes. Então, estou propondo também à Corte um voto de condolências para os familiares do colega José Antônio Dias da Costa Moraes e sua esposa Solange Moraes. Estando todos de acordo, o doutor Rogério registra e tomará as providências. Colegas, rapidamente, cabe aqui dar as boas-vindas ao nosso colega, desembargador eleitoral Oyama Brasil de Moraes, que está fazendo sua estreia em sessão desse Tribunal Pleno. O desembargador eleitoral Oyama é desembargador eleitoral substituto desta Casa desde 8 de julho de 2019. E ingressou na magistratura em 1992 e foi juiz eleitoral
portanto, já com uma muito boa experiência na matéria eleitoral, porque jurisdicionou a 141ª zona eleitoral, a 160ª eleitoral, a 120ª zona eleitoral e a 148ª zona eleitoral, esta em Guarani das Missões. O desembargador Oyama já havia sido, obviamente, apresentado à corte e a todos por ocasião de sua posse neste tribunal, e eu, então, estou agora, em nome da corte, desejando, dando-lhe as boas-vindas e desejando todo sucesso ao desembargador Oyama. Então, vamos para o primeiro julgamento da tarde, colegas, que é o recurso 060047333 de Espumoso, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, e é um recurso apresentado pela coligação Espumoso do Povo. Há 2 pedidos de manifestação de sustentação oral. O doutor Robson Luiz Zanin, pelo recorrente, a coligação Espumoso do Povo, e o doutor Gilmar Fernando Gonçalves, pelos recorridos Douglas Fontana e Zelindo Senhor Neto. Eu consulto os advogados, doutor Robson e doutor Gilmar, se dispensam a leitura do relatório. Sim. Doutor Gilmar, está de acordo? Excelência. Com a dispensa do relatório? Muito obrigado, doutor. Está de acordo? Sim, pode pensar no relatório. Só a parte de conclusão, se possível. Não, sim, é só o relatório por enquanto, doutor. Nós falamos da sustentação oral. Então, fica dispensado o relatório por parte do relator, do desembargador Amadeu Butelli, e eu passo desde logo a palavra ao ilustre doutor Robson Luiz Zin, Robson Luiz Zin, que falará pelo recorrente coligação Espumoso do Povo. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental, doutor Robson. Obrigado, excelência. Primeiro, boa tarde a todos. Aqui externar nossas condolências com essa demanda do Covid, que tem assolado toda a classe jurídica, não só a magistratura, mas diversos advogados, inclusive aqui nessa comarca, na comarca de Santa Maria. Registrar aqui o privilégio de poder estar retomando os julgamentos junto a esta corte, cumprimentar Vossa Excelência, presidente do Tribunal Regional, cumprimentar o excelentíssimo desembargador, relator, doutor Amadeu Butelli, o representante do Ministério Público. Pois bem, a demanda é uma demanda originária do município de Espumoso, como Vossa Excelência muito bem fez referência, em que a intenção do objeto da lide, em primeiro grau, teve manifestação do Ministério Público Eleitoral a procedência e decisão do juízo singular pela improcedência. O processo é vasto, com vários documentos, com muito material de prova com relação a abuso do poder econômico e o descumprimento das normas eleitorais. A sentença do juízo, entre outros objetivos, se fundamentou na diferença de votos entre os únicos 2 candidatos, registrando que a comunidade de Espumoso teve presente nas urnas menos de 11 mil eleitores. É evidente que o argumento da diferença de voto não se justifica a partir do momento que a alegação do recorrente se dá exatamente pelo abuso do poder econômico, o que traz para o candidato à reeleição, com a utilização da organização da própria estrutura administrativa, um desequilíbrio no processo eleitoral que lhe trouxe a perspectiva de se utilizando do poder público, angariar votos e, em tese, se reeleger. Nós vamos analisar de forma breve as irregularidades, de forma que além do voto do relator, possam Vossas Excelências dimensionar o tamanho do dano que a comunidade de Espumoso sofre a partir do momento que se existem regras eleitorais. Essas regras eleitorais, na sua totalidade, em momento algum, são cumpridas pelos recorridos. Estes se encastelaram no poder público municipal e utilizam-se de todos os meios relacionados ao poder público e ao poder econômico para
se manter na condição de prefeito e vice-prefeito. Ninguém aqui, Excelência, discute a necessidade do poder público contribuir com a população em decorrência das carências do Covid. E a gente sabe o quanto está empobrecido o povo em decorrência das ausências de políticas públicas de inclusão. Ocorre que o candidato à reeleição se utilizou da estrutura do poder público para cooptar todos os meios de imprensa e os formadores de opinião na comunidade de Espumoso. E aí eu elenco no processo alguns itens que eu considero importante de forma breve narrar nesse curto período aí de tempo da Prefeitura de Espumoso, que não é um município rico, gastou aproximadamente 1,5 milhão em publicidade. Se utilizou de todos os programas de rádio pagos pelo poder público no período pré-eleitoral para divulgar as suas ações como gestor e sabidamente candidato à reeleição. Fez publicidades pagas em todos os jornais da região. Cooptou adversários, executando processos de licitação, arrendando, inclusive, áreas que tinham, inclusive, valores menores de terceiro, com o objetivo de ampliar o seu espaço político. Forneceu cestas básicas sem critérios da assistência social por vulnerabilidade, acolhendo o pedido dos candidatos a vereador, de forma a ampliar seu espaço público político dentro da comunidade. Na véspera da eleição, fez contratações de microempresas para atividades da assistência social, com o objetivo também de ampliar a demanda de atendimento da comunidade, mas gerar emprego e renda e cooptar eleitoralmente aquelas pessoas que, em decorrência de estarem emergencialmente empregadas, a esse deveriam favor. Ultrapassou de forma escandalosa o teto de gastos com publicidade, no que pese o parecer do Ministério Público dessa Procuradoria da República. Entender que não houve a questão de ter ultrapassado o teto, ao final das minhas considerações, eu vou fazer observações com relação ao material que foi produzido. Se utilizou da condição de prefeito e da estrutura da prefeitura para que o partido dele, o PDT, em curto período de tempo, se transformasse no maior partido da cidade, com mais de 200 filiados. Qual é a dificuldade de Espumoso? É um município pequeno, que todo mundo se conhece, e a população se cala por medo, por medo de não poder ter acesso a um crédito, a um benefício do poder público municipal, que é quem efetivamente auxilia a comunidade de baixa renda. A Procuradoria, através do Ministério Público Eleitoral, propõe, em seu parecer juntado aos autos, uma multa aos requeridos. Multa aos requeridos, infelizmente, é legitimar a impunidade, é garantir para ele que o não cumprimento da lei gera benefícios. A única forma que nós temos de comprovar que a lei é para todos é determinar ao município de Espumoso a realização de um novo processo eleitoral. Nós acostamos nos autos o material gráfico que foi produzido pela Prefeitura, Excelência. A Prefeitura fez um jornal na véspera do período pré-eleitoral com mais de 40 páginas, tamanho tabloide, com todas as ações que foram feitas e as que seriam feitas no futuro. Juntam foto do material gráfico dizendo, olha, nós já estamos com a área que vamos fazer uma piscina térmica e vamos concluir essa obra da piscina térmica no ano de 2021. Tu cria para o eleitor a expectativa de que, se eu não votar no Douglas, o candidato João Pedro não vai fazer a piscina térmica para os idosos. Se eu não votar no Douglas, o candidato João Pedro não vai fazer a pista de caminhada, não vai fazer o centro esportivo. E o jornal, que foi pago com dinheiro público, além de ser distribuído no período pré-eleitoral para toda a cidade, foi distribuído no período eleitoral com o santinho da majoritária, o que evidencia o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. Por si só, independente de todas as outras demandas, o jornal, por si só, era justificativa
para que entenda qual é o motivo de que a diferença de votos não foi significante diante de toda a estrutura do poder público que foi empenhada em favor do candidato recorrido, Douglas. Nunca, nunca se viu tamanho desperdício de força e energia do poder público como em Espumoso, se utilizando das rádios, se utilizando dos jornais, se utilizando do poder pecuniário da Prefeitura de Espumoso para captar apoio através de arrendamento, através de compra, através de licitações. E, diante da questão do tempo, Minha Excelência, eu reitero que saiu o resultado das urnas e a forma que esse grupo festejou na cidade de Espumoso foi dando disparos de arma de fogo em via pública para intimidar os adversários. Ou seja, isso não é uma forma de calar quem efetivamente é contra. Inclusive, foi matéria jornalística, na oportunidade, que os cidadãos descarregavam cápsulas em direção ao ar como forma de festejar. Se juntou nos autos também as intimidações que as pessoas receberam através das redes sociais por terem aberto o voto ao outro candidato. Eu não discuto o voto, o que eu discuto é o direito do cidadão ter a liberdade de votar em quem quiser. E a eleição de Espumoso foi uma eleição a cabresto, uma eleição forçada, em que as pessoas de bem se calaram, temendo, inclusive, pela sua própria integridade física. Portanto, por tudo que é posto nos autos, em especial o uso da publicidade institucional, a confecção de material gráfico com recurso público, fazendo promessa futura, não é a multa que vai resolver o problema da comunidade de Espumoso. A única forma de se fazer justiça é que esse juízo determine a cassação do diploma dos requeridos e a realização de novo pleito eleitoral. É o que se requer pelo recorrente. Muito obrigado, doutor Robson. A palavra ao doutor Gilmar Gonçalves, pelos recorridos. O senhor está sem som, doutor Gilmar. Doutor Gilmar. Primeiramente, boa tarde, excelências. Boa tarde ao desembargador relator Amadeu Botelho e a todos os demais presentes, que eu não vou nominar pela celeridade. É necessário fazer as condolências, que já fui estagiário do eleitoral, sei como é o trabalho dos juízes em primeira instância, e a perda de juízes que trabalharam em primeira instância, assim como toda a população, é muito delicada. Passando ao processo, não procede metade das alegações que eu verifiquei por parte do colega, tá? E eu iria de uma outra linha, mas vou ter que esclarecer. Primeiramente, a utilização de notícias para divulgar essa suposta disparo de arma de fogo. Foi juntado, não sei se nesses autos ou no outro processo que está em primeira instância, tá? Que já foi julgado pela Conexão, que essas notícias não são nada a ver com os Espumoso, são da facção dos manos em outra cidade. Tá? Essas intimidações, não houve intimidação por parte dos candidatos ou por parte dos cabos eleitorais. Pessoas físicas brigaram, pessoas que já tinham problemas prévios. E Vossas Excelências, tendo conhecimento de como é que é o judiciário, a comunidade gaúcha, em cidades pequenas, os ônibus se afloram. Está incorreto isso, mas isso deve ser discutido na justiça pública, na justiça penal, e lá as pessoas devem ser punidas. Não se deve trazer aqui para trocar e distorcer os fatos. Quanto a apenas menos de 11 mil eleitores compareceram às urnas, cabe dizer que 95,32% dos eleitores espumosenses compareceram às urnas. Então, não foi que as pessoas não puderam votar, as pessoas votaram e escolheram essa chapa que ganhou a eleição. Ademais, eu trouxe nos autos e no recurso que as despesas com publicidades diminuíram em 2020, foram inferiores a 2018, inferiores a 2017 e inferiores a 2016 e 2015, que era parte da chapa, era o PP na época, parte da chapa da corrente que estava no poder. Então, como é que se fala em abuso de publicidade se os valores foram muito inferiores?
Ademais, trouxe também no recurso e no processo, mencionando que no ano de 2020, excelências, mais de 70% foi com publicidade de utilidade pública, Covid, Espumoso, uma cidade pequena, com mais de 2.000 quilômetros de estrada rural, onde as pessoas leem jornal ainda. As pessoas não fazem, elas não têm muitas vezes internet, não têm banheiro em casa. Então, só tem um meio de chegar até elas, é fazendo a matéria física. O colega trouxe aos autos que se tinha distribuição dos panfletos desses jornais constantinos. Por que não fizeram a foto, a filmagem, não trouxeram aos autos isso? Trazer isso somente na segundo grau, sem dispor de contraditório para a defesa? Em nenhum momento foi mencionado isso anteriormente? Isso é contrário ao direito, fere toda e qualquer possibilidade de defesa. Sem falar que não é comum. Ademais, é costume esse procedimento, porque na página 43 e 44 do recurso, ofendeu até mesmo o magistrado e a promotora. Olha, excelências, a gente sabe, pode ser que seja vencido, seja ganhador, tanto no recurso como na defesa, um processo, mas ofendeu o judiciário porque não teve o seu proveito que imaginava, não está correto. Nesse caso, não há alteração do resultado, não há potencial lesivo. E o TSE entendeu isso já em 2020, ainda, no recurso especial eleitoral 37.130, repetindo as decisões já dadas no agravo do recurso especial 25.906 de 2007 e no agravo de repercussão geral do recurso especial. E no agravo do recurso especial 26.652 de 2006. Não há potencial lesivo. Houve mais de 30% de diferença dos votos. Uma cidade como Colégio que deu menos de 11.000 votos, mais de 3.000 pessoas votaram de forma diferente. 3.049 foi os votos de diferença numa cidade que teve menos de 11.000 votos. Excelência, não há o que se dizer de alteração do potencial lesivo, da alteração do potencial eleitoral, alteração do resultado da eleição. Ah, sim, daqui a pouco, um agravo, uma questão dos valores, mas foi mencionado. Foi inferior a 2019, foi inferior a 2018 e foi inferior a 2016 e 2015, que nem era esse partido que estava no poder. Eram os partidos da própria coligação contrária. Ademais, é costume dessa casa, tá? Em outras decisões, que a boa-fé prevaleça, tá? Necessita de comprovação de legalidade. A mera informação de legalidade sem prova de que houve alteração do resultado da eleição não é suficiente. O Código Civil, o Código Eleitoral, preza pela boa-fé. E aqui nós estamos trabalhando com a boa-fé, excelências. A questão de presumir que as obras não seriam feitas. Havia presunção de que as obras não seriam feitas pela chapa contrária. Isso não pode ser mencionado aqui, é dizer que houve uma presunção. Publicamente, é dever do gestor publicar. E se o colega não sabe, há uma lei do próprio vereador João Valério Mocelin, de autoria dele, que hoje está no PP, chapa de recorrente, que menciona que no município de Espumoso deve haver a publicação do prazo final da obra. Prazo final de obra. O prefeito municipal, em nenhum momento algum, atingiu uma ilegalidade, ele estava cumprindo uma lei. Ora, nós temos uma obra pública com verba federal, é uma piscina aquática com verba federal, que foi começada agora, em tal período, e tem previsão de término em tal período, cumprindo lei municipal. Ora, excelências, se o prefeito municipal não pode cumprir uma lei municipal que determina que sejam informadas publicamente, e não é em site, não é no site, é publicamente, tá? A questão do término das obras públicas não se pode mais gestionar. Temos que rasgar os diplomas eleitorais de todos os prefeitos do município. Está cumprindo a lei, exclusivamente a lei. Pela celeridade, deixo de mencionar outros pontos e peço que sejam absolvidos os réus para recorridos, conforme a primeira instância. Ou, entendendo pela impossibilidade, que se preze pelo parecer do Procurador-Geral Eleitoral,
tá? Pela aplicação da multa eleitoral exclusivamente, tá? Exclusivamente pela multa eleitoral, nos termos do parecer do Ministério Público, e que ela seja no patamar, agora, ao meu ver, que ela seja no patamar mínimo, porque não houve nenhum potencial de alterar o resultado eleitoral, e refriso mais uma vez, a publicidade teve gasto inferior a 2018, inferior a 2019, inferior a 2016 e inferior a 2015. Documentos que eu trouxe todos nos autos e relatórios completos das publicidades. E que 70% dessa publicidade gasta, desse valor gasto em publicidade em 2020, foi com publicidade legal, Covid e dengue, exclusivamente com isso. Não foi pedindo voto. Esse jornal mencionado tem um valor ínfimo, salvo engano, inferior a R$5.000. Ora, excelências. Não se pode mencionar que isso não, que tem alterado o resultado da eleição e que mais de 30% da população, por causa disso, não votou na chapa contrária. O que ocorre é que eles não tinham propostas suficientes e que não tinham propostas que agradam o povo. E, na dúvida, in dúbio pro amor e sonoro, na dúvida, pelo resultado que a população quis. Obrigado, excelências. Desculpe qualquer coisa, estou à disposição para esclarecimentos. Muito bem. Com a palavra, o eminente doutor José Pumes. Obrigado. Senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho, saúdo Vossa Excelência, saúdo todos os demais integrantes dessa corte, e especialmente quero me associar também aos votos de boas-vindas ao desembargador Oyama. Saúdo os ilustres advogados, saúdo os servidores dessa corte, na pessoa do Dr. Rogério Vargas, uma saudação especial também à nossa assistência, e gostaria também, em nome da PRS, senhor presidente, de me associar às condolências pelo falecimento dos magistrados, o ilustre desembargador Luiz Augusto Coelho Braga e o ilustre juiz de direito José Antônio da Costa Moraes e sua esposa, vitimados pela Covid, que tem, enfim, tem atingido todos nós, direto ou indiretamente, e pessoas próximas. Passando ao processo propriamente dito, senhor presidente, é um processo extenso, o parecer também é extenso, eu vou me permitir resumir alguns pontos do parecer escrito, que já se encontra nos autos e que vai desde já ratificado, apenas para que fique bem clara a posição do Ministério Público Eleitoral. Enfim, essa ação ela é fundada em duas questões centrais, quais sejam o aumento excessivo dos gastos com propaganda no ano de 2020, com a consequente superação da média dos 2 primeiros quadrimestres dos últimos 3 anos, e a utilização do poder econômico ou político e o uso indevido dos meios de comunicação social consistente na utilização dos recursos públicos com publicidade institucional para promover a campanha eleitoral dos representados, deles desequilibrando o pleito, infringindo o artigo 22 da Lei Complementar 64. No que diz respeito ao primeiro ponto, referente à publicidade institucional e à superação da média legal, a coligação recorrente alega que o representado Douglas Santana, na qualidade de prefeito de Espumoso e candidato à reeleição no pleito de 2020, realizou despesas com publicidade institucional até 15 de 8 de 2020, que extrapolaram o montante de R$ 46.676,86 da média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 anos imediatamente anteriores, e teria contrariado assim o disposto no artigo 73.7 da Lei Eleitoral, combinado com o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7, da Emenda Constitucional 107. O Ministério Público Eleitoral entende que não assiste razão ao recorrente, embora por fundamento diverso do utilizado na sentença, porque, nos termos da Emenda Constitucional 107, o cálculo da média deve ser feito utilizando os gastos liquidados com a publicidade institucional, como expressamente referido no texto da própria Emenda Constitucional. E, nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do TSE para eleições anteriores, o parecer cita o recurso especial eleitoral 37.820, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 13 de 12 de 2019, nesse sentido. A Emenda Constitucional citada permite que os gastos com publicidade institucional excedam a média dos 3 últimos anos, em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, convindo a assinalar que esse caso de grave e urgente necessidade pública, por certo, está relacionado com a pandemia que vivemos da Covid-19,
pois a alteração legislativa ocorreu em razão dela, mas deverá ser aferido de acordo com as peculiaridades de cada município. Nesse aspecto, a coligação representante, ora recorrente, apresentou com a inicial uma planilha contendo a discriminação detalhada das despesas com publicidade realizadas pela Prefeitura de Espumoso nos anos 2017, 2018, 2019 e 2020. E, ao final, uma tabela contendo o resumo de gastos em publicidade. E essa tabela embasou o cálculo matemático realizado pelo juiz Ocó e pela Promotoria Eleitoral de Tapera. Entretanto, no nosso entender, o juiz Ocó elaborou um equívoco no momento em que realizou o cálculo matemático, pois, ao efetuar a média dos 2 quadrimestres dos últimos 3 anos, somou os valores do ano inteiro, e não apenas dos 2 primeiros quadrimestres. Por outro lado, a Promotoria Eleitoral de Tapera considerou os gastos com enfrentamento à pandemia e, mesmo assim, concluiu que foi praticada a referida conduta vedada, tendo apontado como média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 anos anteriores o valor de R$ 274.111,84, ao qual acrescentou a quantia de R$ 20.403,32, despendida com publicidade relacionada ao combate à pandemia, e concluiu que os representados extrapolaram o limite legal. Entendemos que esse cálculo também não está correto, porque baseou-se exclusivamente nos dados da planilha tabela contida no ID 12398233, que deixou de distinguir as despesas com publicidade de natureza meramente atividade pública com despesas de publicidade tipicamente institucional. E, nesse sentido, ao menos para as eleições de 2020, a emenda constitucional 107 deixa expresso que deve ser aferida somente a média de gastos de publicidade institucional. E esse, inclusive, foi o entendimento dessa egrégia corte para as eleições anteriores, conforme a ementa do acórdão no recurso eleitoral 46.720, de relatoria do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, julgado em 26 de setembro de 2017. Tendo a coligação representante ajuizado a representação alegando a prática da conduta vedada, previsto no artigo 73, inciso 7 da Lei das Eleições, com base na totalidade dos gastos publicitários do município, e não apenas como fundamento nos gastos com publicidade institucional, entendemos, então, que a improcedência no pedido nesse ponto é a medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso utilizado na sentença, conforme já referido. Por outro lado, no que diz respeito ao abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, entendemos que houve a prática de desvio de finalidade na utilização de recursos públicos, com a realização de suposta publicidade institucional por parte da Prefeitura Municipal, que se destinou efetivamente à realização de propaganda eleitoral antecipada, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre os candidatos. Porém, apesar do desvio de finalidade, que entendemos comprovado, temos também que resta afastado o abuso de poder, em virtude de que os fatos, na dimensão em que ocorreram, não foram suficientes para afetar a normalidade e legitimidade do pleito, caracterizando, entretanto, as condutas vedadas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 73 da Lei das Eleições, em relação aos quais os investigados se defenderam na forma da súmula 62 do Colendo do TSE. Nesse aspecto, a coligação autora trouxe aos autos vídeo de 3 programas oficiais da Prefeitura, apresentados em rádio local e cópia de periódico destinado à prestação de contas do município, e ainda foi juntado o vídeo do investigado Douglas Fontana, prefeito municipal, à época pré-candidato, conclamando em sua página pessoal os seus seguidores a compartilharem o programa divulgado pela Prefeitura. No ID 12396883, consta uma entrevista sobre terapia holística, e, na sequência, a partir dos 5 minutos e 48 segundos do ID 12396933, é feita uma prestação de contas por parte do prefeito municipal, o qual afirma que assim procede, pois esse é o último programa em virtude do período eleitoral. Se trata de uma longa prestação de contas com a leitura de uma série de ações da Prefeitura e que segue nos IDs 12396983, desculpe, e 12397083. É feita uma comparação com governos anteriores. Eu cito brevemente o que consta do ID 12397-083, 3 minutos e 50 segundos, um espumoso sem brigas, um espumoso sem prefeito processado, um espumoso sem prefeito corrupto, um espumoso sem secretários corruptos. Esse foi o espumoso que fizemos nesses 3 anos e meio, um espumoso que estava carente de vigor, de uma política nova, diferente, de mudança, proativa, que implantamos aqui. Essa realização da prestação de contas deveria ter sido feita após as eleições, ao fim do mandato,
quando já seria permitida novamente, inclusive, a publicidade institucional, vedada apenas nos 3 meses anteriores ao pleito. A realização da prestação de contas antes das eleições tem o condão de influenciar nas eleições, importando em verdadeira propaganda eleitoral do candidato à reeleição, e essa intenção de utilizar a publicidade paga com recursos públicos com finalidade eleitoral ficou evidenciada, sem sombra de dúvidas, no momento em que o então prefeito e pré-candidato convocou em sua rede social seus seguidores a compartilhar a suposta publicidade institucional. Um pequeno trecho dessa manifestação em rede social diz o seguinte: amigos, companheiros, vamos todos promover mais uma ação aqui de mobilização. Eu gravei um programa para a rádio amanhã, no nosso horário de sempre, a partir das 10h30, se não me engano, tem o programa da saúde antes, depois eu entro. Será o último programa que eu vou fazer na rádio devido ao período eleitoral, então é um programa que ficou ótimo, da forma que a gente fez, um programa que eu trago ao final uma revelação, que eu vou deixar de surpresa para todos nós. Entra lá, curte e compartilha, que nem a gente fez com aquela chuva de 12. Então, quando o prefeito, pré-candidato à reeleição, faz o pedido de compartilhamento e diz que nem a gente fez com aquela chuva de 12, certamente está se referindo ao número de seu partido, que é o PDT, e, portanto, o pedido é dirigido aos seus correligionários. O caráter eleitoral da prestação de contas, cujo compartilhamento o prefeito pede aos seus correligionários, ainda é corroborado pelo objetivo do compartilhamento, que é para a comunidade de Espumoso, entenda-se, aos eleitores, ver a verdade e a diferença entre o nosso trabalho e esse que estão tentando apresentar. Portanto, temos que restar claro que foram gastos recursos da Prefeitura Municipal para a realização de programa de rádio que, sob o pretexto de fazer uma prestação de contas antes da hora, objetivava, e isso ficou claro da convocação, realizar propaganda eleitoral para o investigado pré-candidato à reeleição e seu partido. Isso também aconteceu no programa oficial da Prefeitura, na mesma Rádio Planetária, quando da entrevista com o secretário da Assistência Social. O secretário da Assistência Social, no ID 12397283, até se elegeu ao prefeito afirmando, sem dúvida nenhuma, Delmário, de todos os prefeitos que até hoje passaram pelo município de Espumoso, o prefeito que nós temos hoje é disparado um dos melhores, se não o melhor que Espumoso já teve. Mais adiante, em dado momento, esse programa entrevistador pergunta ao secretário sobre as eleições, o que lhe dá a oportunidade de exaltar uma série de ações do prefeito atual, a maioria obras públicas, pontes, pavilhões, asfaltamento, redes de água, complexo esportivo, sem qualquer relação com a Secretaria de Assistência Social. Não pode, portanto, entendemos ser considerada publicidade institucional ou informativa uma entrevista com o secretário de Assistência Social que descamba para perguntas relacionadas às eleições. Considerada a intenção do investigado Douglas Fontana acima evidenciada de realizar prestação de contas para alavancar sua candidatura à reeleição, no mesmo sentido deve ser entendido o informativo publicado pela Prefeitura destinado à suposta prestação de contas, que está constado no ID 12398083. Já finalizando, senhor presidente, entendemos que a utilização dos recursos financeiros públicos expendidos para o serviço de comunicação voltado à campanha à reeleição se enquadra na seção de bens móveis fungíveis. Nesse sentido, inclusive a doutrina de Rodrigo Lopes Ilho. O serviço de radiodifusão contratado pela Prefeitura para divulgação de sua publicidade institucional, quando direcionado para beneficiar partido ou candidato, faz incidir o inciso 2 do artigo 73 da Lei Eleitoral, e as condutas vedadas acima referidas não possuem termo inicial, sendo suficiente que tenham beneficiado o partido ou candidato que cedeu no presente caso, pois o benefício oferido se deu no momento da eleição, sendo que mesmo quando a prática do ato houve evidente benefício ao PDT, partido da situação. Reiteramos a aplicação ao caso do enunciado da súmula 62 do TSE, no sentido de que os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, portanto, podendo haver a incidência no caso podendo considerar a incidência no caso dos incisos 1 e 2 do artigo 73 da LE, embora não tenham sido expressamente descritos na inicial dessa forma, nada impedindo a condenação das referidas condutas vedadas, ainda que não tenha havido a devida qualificação na exordial. Por outro lado, para afastar a escolha feita pelos eleitores nas urnas, corolário do princípio da soberania popular, a conduta vedada tem de possuir elevada gravidade, caso contrário, aplica-se o princípio da proporcionalidade, com a incidência apenas da sanção pecuniária. Diferentemente do abuso de poder, nas condutas vedadas, a menor gravidade dos fatos não afasta o ilícito, mas apenas deve ser considerada na dosimetria da pena. E, portanto, entendemos como suficiente e adequado ao sancionamento, nos termos do parecer que consta dos autos, a essas condutas vedadas que foram evidenciadas no caso dos autos, a aplicação da multa prevista nos parágrafos 4º e 8º do artigo 73
da Lei 9.504/97, cumprindo salientar que o candidato representado, prefeito municipal, deve ser sancionado na qualidade de responsável e beneficiário da conduta vedada, sendo que o candidato a vice-prefeito deve ser sancionado apenas na condição de beneficiário do ilícito eleitoral. E, portanto, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que os investigados sejam condenados à pena de multa pelas condutas vedadas, conforme a fundamentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pumes. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais integrantes da Corte, em especial o colega desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, que hoje integra pela primeira vez o pleno do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Seja muito bem-vindo, desembargador Oyama, magistrado por demais experiente, bastante capaz, extremamente respeitado na comunidade jurídica, vai acrescentar, e muito, na prestação jurisdicional dessa Corte Eleitoral. Um grande abraço. Uma saudação especial ao doutor José Osmar Pumes. Estamos todos muito satisfeitos em tê-lo de volta após a convalescência médica. Espero que se recupere prontamente, né, desse infortúnio. Os advogados que utilizaram a tribuna virtual, doutor Gilmar Fernando Gonçalves, doutor Robson Zin, e também doutor Juliano da Costa, que aguarda a oportunidade de fazer o mesmo. Senhor presidente, a questão posta neste recurso envolve dois fatos, duas condutas. Eu me permito, o processo é bastante extenso e o voto, como todos referiram, né, há muita documentação apostada, muito debate, e o voto também é bastante extenso, tem 15 laudas, e vou me permitir, aliás, como eu gosto de proceder, de fazer um resumo de forma mais objetiva. Basicamente, envolve a primeira conduta com relação à extrapolação de despesas com publicidade, né, superior à média dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 anos anteriores ao pleito. E o segundo fato seria, em tese, a ocorrência de abuso de poder econômico e político no uso de propaganda institucional para a promoção pessoal durante a campanha eleitoral. Outros fatos foram levantados no debate, mas, pelo que eu pude concluir, dizem respeito a outras ações que estão em tramitação ainda no primeiro grau. Bom, com relação aos primeiros fatos, após análise pela unidade técnica do Tribunal Regional Eleitoral e procedendo os expurgos, conforme a orientação do TSE, daquelas despesas que são de publicidade institucional, mas não dizem respeito exclusivamente a ela, mas como, por exemplo, medidas de divulgação contra a Covid-19, publicações de cunho legal, como publicação de leis, decretos, editais do interesse do município, ou seja, apenas aquela publicação tida como institucional propriamente dita, ela teve uma média nos 3 últimos anos, pelo levantamento técnico, da ordem de R$ 73.146,41. No ano de 2020, este gasto importou em R$ 92.145,76. Isso dá conta de um acréscimo de quase R$ 19 mil, R$ 18.999,35, correspondendo a 26% além média. Diferente do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que confirmava a sentença de primeiro grau por fundamentação diversa, entendo que a documentação analisada e acostada comprova ter o município extrapolado esse limite de gastos. Medida essa, então, que infringe o inciso 7º do artigo 73 da Lei das Eleições, tido como conduta vedada ao administrador público. Com relação ao segundo ponto,
a alegação de abuso, prática de abuso de poder econômico e ou político, pelo uso indevido da publicidade institucional e desvio de recurso e finalidade pública, foi muito bem analisado pelo Dr. Pumes, naquelas manifestações em rádio, Facebook e entrevistas, e também numa matéria de imprensa escrita. Primeiramente, a questão do vídeo no Facebook, no dia 7 de agosto, onde o prefeito exalta e conclama, né, os seus simpatizantes a assistirem o programa da Rádio Planetário, do dia seguinte, do dia 8 de agosto, programa este habitual daquela municipalidade, né, no horário, chama-se Horário da Prefeitura, né, onde o prefeito, nesta oportunidade, referiu que faria uma revelação nesse programa do dia seguinte, despertando a atenção e chamando o público em geral para assistência. Nessa oportunidade, ele presta contas em relação às obras e serviços que estão sendo efetuados pela municipalidade, exaltou suas qualidades como administrador, as qualidades do seu governo e, principalmente, comparou tudo isso com os governos anteriores. Nas entrevistas ocorridas em 6 e 20 de junho, igualmente ele, o prefeito Douglas Fontana, em companhia do secretário de Assistência Social, eles também falaram basicamente sobre as atividades da administração e, curiosamente, o secretário de Assistência Social desviou propositalmente, né, ou provocadamente, pelas perguntas efetuadas, como bem resumido pelo Dr. Pumes, começou a tratar de questões não afetas à assistência social. Falou sobre as pontes que foram construídas, os pavilhões que foram melhorados, os asfaltamentos nas vias públicas, as melhorias da rede de água e o complexo esportivo. Igualmente, então, penso que o prefeito municipal Douglas, nestas oportunidades, se afastou do princípio da impessoalidade e dos limites da propaganda institucional. Há também ainda a questão da publicação na imprensa escrita no dia 1º de julho, onde ele faz uma verdadeira prestação de contas antecipada, né? Sobre a égide da comemoração dos 65 anos do município. Ele aproveita essa oportunidade e, inclusive, utiliza o slogan da sua campanha, a reeleição. As circunstâncias fáticas, entretanto, não revelam gravidade suficiente para macular a normalidade e lisura do pleito e caracterizar o abuso de poder político e econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Conforme bem pontuado pelo Procurador Regional Eleitoral, tais fatos caracterizam o uso do serviço de publicidade institucional custeado pelo município e em favor dos candidatos, das candidaturas dos recorridos, candidaturas essas à reeleição. Um verdadeiro desvio de finalidade pública, caracterizador, a meu ver, de conduta vedada, prevista no inciso 2º do artigo 73 da Lei das Eleições. Com relação à capitulação jurídica, ser nesse aspecto diversa da inicial, eu trago a análise, o conteúdo da súmula 62 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor. De forma que este foi objeto do debate, objeto do contraditório e com amplitude de defesa de parte
dos recorridos. Dessa forma, então, entendo caracterizada em duas oportunidades a prática de conduta vedada, no inciso 2 e inciso 7º do artigo 73 da Lei das Eleições. Com relação ao sancionamento, senhor presidente, adotando um juízo de proporcionalidade, entendo que a multa é suficiente para a reprimenda dessas duas condutas, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 73 do mesmo dispositivo legal. As condutas não apresentaram ostensividade e gravidade tamanho para ensejar a penalização mais severa de cassação de diploma e inelegibilidade. De forma que entendo em fixar a multa no patamar mínimo para cada conduta e de forma individualizada para cada recorrido. Então, no caso, R$ 10.641 para cada recorrido. Então, senhor presidente, concluindo, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela coligação Espumosa do Povo, do MDB e PP, ao efeito de julgar parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, condenando Douglas Fontana e Zelindo Signor Neto ao pagamento da penalidade de multa no valor de R$ 10.641, de forma individualizada, em virtude da prática de condutas vedadas aos agentes públicos, nos termos do artigo 73, incisos 2 e 7º, combinados com parágrafos 4º e 8º da Lei 9504/97 e o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 7º da Emenda Constitucional 107 de 2020. E assim como voto, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o desembargador Oyama de Moraes. Senhor presidente, colegas, doutor Pumes, servidores, nobres advogados, uma satisfação enorme participar dessa corte. Para mim, uma satisfação especial, porque perdi meu irmão dia 22 e ele foi servidor de uma zona eleitoral cedido pelo governo do Estado. Então, tem um especial significado para mim isso. E também agradecer a gentileza e a fidalguia de todos que me receberam. E um especial agradecimento também, antes de proferir o voto, aos servidores que me auxiliaram muito no dominar o programa novo, em toda a parte de informática, ao Eduardo, ao Marcos e ao Daniel, que me auxiliaram muito nesse momento. Feito isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do desembargador Butelli. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando as saudações já feitas, dedicando uma saudação muito especial ao nosso doutor Oyama e também aos advogados que atuaram nas sustentações aqui feitas. O eminente relator resumiu bem, né? Em suma, nós temos dois fatos correspondentes a condutas vedadas, mas cuja gravidade não justifica, né, a cassação de uma candidatura. Né? O que eu estou acompanhando integralmente, muito bem lançado o voto do eminente desembargador Butelli. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, também aproveito para renovar as saudações. Em primeiro lugar, o desembargador Oyama de Moraes, meus votos de boas-vindas, e que, a exemplo de todos nós, seja muito feliz nesta jurisdição eleitoral. Com a certeza também de que Vossa Excelência, com conhecimento da área, irá enriquecer em muito as nossas decisões. Também quero me solidarizar, presidente, com as perdas do nosso estimado desembargador Coelho Braga, do nosso juiz de Pelotas, a sua esposa. Quero também fazer uma saudação muito especial ao doutor Pumes, que venceu essa batalha, está em fase final da recuperação, e para alegria, hoje, já junto a todos nós. Também a minha saudação ao doutor Rogério, ao nosso procurador eleitoral, aos advogados que aqui estão, e a todos aqueles que nos assistem,
Em relação ao voto também, eu acompanhei atentamente também as brilhantes defesas dos advogados, mas entendo também que a multa está de muito bom tamanho a partir do brilhante voto prolatado pelo desembargador Amadeu Buterres. De sorte que integralmente com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeitamente. E, desembargador Silvio, a família Moraes está crescendo aqui na Corte. Sim, olha só, beleza, né? E gremistas, né? Família Moraes e gremistas. Já está majoritária a família Moraes. Desembargador Gerson Fischmann, por gentileza. Senhor presidente, renovando as saudações, muita brevidade também, os votos muito boa-vinda ao desembargador Oyama, que com certeza, com a sua qualidade, seu conhecimento, sua experiência, já está enriquecendo e mais enriquecerá esta justiça especializada, como assentou o desembargador Silvio. Nós temos esse privilégio, desembargador Oyama, de um convívio muito saudável, muito salutar, e com muita responsabilidade e seriedade, um corpo técnico desse tribunal que posso afirmar deve fazer inveja para muitos outros sodalícios. Também associo minhas condolências já prestadas em nome da Corte, também muito boas-vindas ao Dr. Pumes, que fico muito feliz em vê-lo aqui, e um elogio especial a ambos os advogados, Dr. Robinson e Dr. Gilmar, pelas sustentações brilhantes, mas também, de igual maneira, estou acompanhando o voto detalhado, um voto consistente, muito bem colocado, muito bem ponderado do desembargador Amadeu, como, aliás, é a sua característica, o estudo sempre bastante detalhado dos casos, de modo que, desta forma, senhor presidente e demais colegas, eu acompanho o relator. Muito bem. Desembargador Thompson Flores, por gentileza. Presidente, eu também, desde já, me associo aos cumprimentos já realizados, bem como às notas de pesar mencionadas por Vossa Excelência. Especial cumprimento ao ilustre colega que aqui chega, bem como aos eminentes advogados que se pronunciaram nesta sessão. No que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o exaustivo e bem lançado voto do eminente relator. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado, recurso 060047333 de Espumoso, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso ao efeito de julgar parcialmente procedente a ação, condenando Douglas Fontana e Zelindo Signor Neto ao pagamento da penalidade de multa no valor de R$ 10.641, de forma individualizada, em virtude da prática de condutas vedadas aos agentes públicos. Passamos, então, colegas, ao próximo julgamento da pauta, que é o recurso eleitoral 060-028674, de Não Me Toque, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann e recurso apresentado pelo Diretório Municipal do Partido Progressista Brasileiro e também por Robson de Alencar Brum Dias. Há um pedido de sustentação oral por parte do Dr. Juliano Vieira da Costa, que falará ou falaria pela recorrida Comissão Provisória Democratas Não Me Toque. Em razão do encaminhamento de voto do eminente relator, eu passo a palavra ao Dr. Gerson, antes de passar a palavra ao Dr. Juliano. Senhor presidente, agradeço, renovando as saudações. Doutor Juliano, eu quero lhe dizer que é sempre um prazer e uma honra ouvi-lo, as sustentações sempre são muito contributivas, mas, neste caso, tanto o parecer do Ministério Público quanto o meu voto, que já foi encaminhado na rede, não há divergência, pelo menos colocado, é no sentido de negar provimento ao recurso. De modo que eu gostaria de colocá-lo à vontade, evidentemente, se o senhor quiser fazer, Vossa Senhoria, a sustentação será muito bem-vinda, mas, se quiser dispensar, o voto já está lançado nesse sentido. Perfeito, eu estou dispensando. Dispensando, muito bem. Doutor José Pumes vai só ratificar o voto, né, doutor José Pumes? Sim, senhor presidente, ratificar o parecer. Tem razão, eu não sei se foi esclarecido aqui na sessão, mas o doutor José Pumes, como diz, ainda está convalescendo ainda. Então, vai só ratificar o voto, é isso?
Sim, senhor presidente, só ratificar o parecer. Obrigado. Voto escrito. Então, com a palavra o doutor desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, o voto é singelo, já está lançado na rede. Eu até também examinei os memoriais que recebi, como sempre fazemos. Ali se tratou, na verdade, de uma questão que havia uma alegação de uso de um logotipo, de uma marca que seria confundida de uma empresa privada com o candidato Gilson, que era um dos titulares desta marca, desta empresa, uma rádio. E o voto vai no sentido, inclusive eu descrevo de uma forma até um pouco minuciosa, descritiva, a diferença que se percebe da visualização entre a marca, essa logomarca da companhia, com a marca utilizada por campanha. Não há uma identificação visual que comporte a ideia de que seja o mesmo logotipo. As cores são diferentes, detalhes que são os ângulos, e dessa forma não há motivo para ter imaginado que isso tenha trazido alguma disparidade ou tenha trazido alguma forma de deixar o pleito sem aquela isonomia. E também eu estou rejeitando no recurso a alegação de que isso implicaria de forma indireta de participação de pessoa jurídica no financiamento, porque não há nenhuma relação com a exposição da marca, do tipo utilizado com algum tipo de financiamento de pessoa jurídica, que nós sabemos, o Supremo já definiu há um bom tempo dessa impossibilidade. Não há, portanto, essa identidade símbolo, eu só estou reproduzindo aqui também em respeito à homenagem ao doutor Juliano, no sentido que não há, portanto, razões para acolher o recurso. Não assiste razão recorrente quando afirma que a campanha se beneficiou do logotipo de ações solidárias ou junto à pessoa jurídica extrara, e o símbolo não mantém similitude necessária para preter identidade, não há prova de transferência de bens ou valores para a campanha, igualmente sem razão no que diz respeito à rádio, que era mais ou menos, se alegava similaridade de marca e logotipo, apenas citada na representação devida ao logo. Então, vota pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso 060-02-86-74. Não me toque. A unanimidade negar um provimento. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado, doutor Juliano. Doutor Juliano. O próximo se trata de embargo de declaração número 060-02-93-61, de Fontoura Xavier, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, tem um embargo de declaração em que, em realidade, se pretende rediscutir a dada por essa corte quanto à ineligibilidade e especificamente atreladas ao artigo 1º-G, artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90. Eu recordo que, neste caso, na sessão, eu fiz o voto oral uma apreciação individualizada dos fatos que levaram à rejeição das contas, primeiro no Tribunal de Contas e depois na Câmara de Vereadores. E separando o que seriam simples irregularidades formais daqueles fatos que implicariam em algo mais grave, especialmente dispensa indevida de licitação e depois um convescote lá que custou uns R$ 6.000 aos cofres públicos. Isso, então, quanto à primeira linha de argumentação dos embargos e alguma omissão decisória. A esse respeito, aliás, eu trago aqui a colação o recurso especial eleitoral 0654-43 de 2020, relator o ministro Edson Fachin, um caso aqui do Rio Grande do Sul, que acho que está na memória de todos, até porque o advogado da parte era o ilustre doutor José Eduardo Rangel de Alckmin. Não é?
E a situação é muito parecida com esse fato aqui. Eu faço esse registro porque já tivemos algumas decisões monocráticas em sentido bem diverso, né, a esse respeito. Então, não há omissão, os fatos foram examinados, o advogado estava presente na sessão, recordo, e ainda fiz esse exame separado de fato a fato que levaram à rejeição das contas, e aqueles que seriam meras irregularidades formais e aqueles que teriam uma substância infracional. E quanto ao segundo tema trazido nos embargos de declaração, não há muito o que dizer, não é? Se afirmou, torna a afirmar que basta o dolo genérico. O dolo genérico é a vontade de praticar o ato. Não tem mais um plus como no dolo específico. Sorte que ainda ontem revisitava aqui o saudoso professor Salgado Martins, o seu sistema de direito penal, que acho que a maioria de nós leu quando passou pelos bancos escolares. Então, o dolo genérico é isso, né? Não tem mais como procurar definir o branco. Branco é branco, preto é preto, enfim. São aquelas definições que não reclamam maior conteúdo, né? Se fosse possível, né? É o voto, senhor presidente, rejeitando a aclaratória. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, recurso 060-034178, embargos declaratórios. Opa, aí que eu troquei aqui, desculpa. Os embargos de declaração é o 060-029361 de Fontoura Xavier, rejeitados à unanimidade. Agora sim, o recurso 060-034178 de Pelotas, a relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa, o recorrente é Éder Ricardo Blanc, o recorrido ao promotor eleitoral, e o doutor José Pumes já havia nos declinado antes da sessão, em razão de ainda estar convalescendo, que está ratificando o parecer escrito lançado nos autos. É isso, doutor José Pumes, né? Então, eu passo a palavra... Senhor presidente, obrigado. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Armindo da Rosa. Senhor presidente, o voto vai na linha do exato parecer ministerial, não é? A questão é que não houve identificação de que se tratava de publicidade eleitoral. Não há o que discutir, né? Estou negando provimento, presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, recurso 060-034178 de Pelotas, negaram um provimento unânime. O próximo é um mandado de segurança 060-002623 de Cruz Alta, relatoria do eminente desembargador Silvio de Moraes, o impetrante Claudete Santos Ferreira, e também o doutor José Pumes, conforme já foi explicado na sessão, está ratificando daqui para frente os pareceres escritos nos autos, de modo que eu passo, desde logo, a palavra ao eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, ratificando as saudações já feitas, aqui é o mandato de segurança que foi interposto contra a ilustre promotora de Justiça Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral de Cruz Alta, em razão de uma negativa de informações acerca da identidade do autor de uma denúncia anônima lançada no site da Procuradoria, né, a partir da qual teria sido instaurado um procedimento preparatório eleitoral que acabou dando margem, embasando uma AIGE e uma AIME proposta em face da impetrante. Interposto o mandato de segurança, eu, no primeiro momento, neguei um pedido de liminar, e após ouvir as informações,
né? Aí realmente... Doutor Silvio, eu acho que foi o meu que trancou. Como? Perdão. Estou sendo ouvido, presidente? Sim, não, eu acho que foi a minha internet que trancou. Eu achei que fosse a sua, mas agora... Posso continuar? Sim, desculpe interromper. Não tem problema. Não tem problema nenhum. É que eu achei que tivesse trancado a sua, mas depois que eu percebi que era a minha que tinha trancado. Não, tá, então, desculpe interromper. Prossiga, por gentileza, vereador sem Silva. problema nenhum. Então, o advogado da impetrante solicita a exibição dos documentos, né? E, evidentemente, insiste em que seja informada a identidade de quem prestou a denúncia anônima, justamente do autor dessa medida, para que ele pudesse promover a ampla defesa do seu cliente. A promotoria, a seu turno, aduz que há um sigilo acerca dessa identidade e também argumenta que há uma questão maior que seria realmente, além de preservar, né, não haveria possibilidade de prestar informações, porque demandaria uma investigação interna muito grande, o que dificultaria realmente o andamento do processo. Eu examino exaustivamente, transcrevo o parecer dela, um voto bastante extenso que disponibilizei, e sintetizo aos colegas dizendo que eu estou reconhecendo o direito líquido e certo do amplo acesso a todos os elementos, que, uma vez documentados e sem risco à eficácia da persecução, integram o procedimento apuratório ministerial no qual a impetrante seja investigada ou parte interessada. E aí explico que eventuais limitações ao sistema não podem servir de guarida à indisponibilidade das informações. Da mesma forma, não remanesce um motivo jurídico para que a judicialização do documento, então ofertado como prova de AEG e da AIME, não tenha ocorrido em toda a sua extensão. Então, com os demais argumentos que eu exaustivamente coloquei no voto e acompanhando a manifestação regional eleitoral, eu, então, estou votando o que sintetizo para dizer pela concessão da segurança, a fim de determinar a promotora eleitoral da 17ª Zona Eleitoral de Cruz Alta que informe ao impetrante os dados disponíveis relativos ao nome e ao e-mail apresentados pelo autor da denúncia, integrante do procedimento preliminar eleitoral no prazo de 15 dias, e, ao mesmo tempo, que seja cientificado o juiz eleitoral da 17ª Zona, perante a qual tramitam a AEG e a AIME, que eu explicito, para que adote as medidas que entender pertinentes. Então, esse é o voto, eminente presidente e demais colegas. Perfeitamente. Consulto os colegas, se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado. Mandado de segurança 060.00.026.23 de Cruz Alta. A unanimidade, concederam a segurança e determinaram a comunicação da presente decisão ao juízo da 17ª Zona Eleitoral. O próximo é o recurso 060.05.0107, de Nono Ai. Relatoria também do eminente desembargador Silvio Moraes. O doutor José Pumes nos adiantou, no início da sessão, que está ratificando o parecer escrito lançado nos autos, de modo que eu estou passando, desde logo, a palavra ao eminente relator, o desembargador Silvio. Eminente presidente, aqui o caso trata de uma veiculação de propaganda pela internet, uma propaganda eleitoral, em que, na verdade, no endereço eletrônico, não foi devidamente feita a comunicação nos termos da lei. Esta é a essência da questão. O recorrente pugna de que não houve uma mera veiculação de propaganda eleitoral, sem ilicitude do seu conteúdo,
bem como teria sanado a irregularidade. Evidentemente que a sanou após ter sido apontada e uma vez já exaurida a propaganda, né? E eu estou dizendo que os argumentos não prosperam. O recorrido a seu turno em seara de contrarrazões ao recurso pugna, evidentemente não merecendo guarida, em que fosse aumentada, duplicada o valor da multa atribuída na sentença, o que evidentemente também teria que ter aviado o recurso competente. Eu enfoco o 57B da Lei 9.504/97, também as lições do nosso estimado professor Rodrigo Lopes Ilho, que sempre pugna que este 57B é um rol taxativo, né, somente sendo possível a realização da propaganda eleitoral lícita na internet, através das formas indicadas no dispositivo, o qual integralmente transcrevo. Também lembro, no mesmo sentido, né, o nosso estimado Gustavo Alberto Gastaldi Kenteler, em decisão análoga, e por tudo que consta do voto já disponibilizado antecipada na rede, para dizer que, no caso, é incontroverso que os recorrentes realizaram propaganda em rede social sem a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, que evidentemente inibe a possibilidade de um controle efetivo, né? De sorte que, configurada a irregularidade na propaganda, incide a multa aplicada aos recorrentes de forma solidária na sentença, razão pela qual deve ser mantida a bem lançada sentença monocrática, que fixou, aliás, no patamar mínimo de R$ 5.000 a multa. Então, o voto é no sentido de manter integralmente a sentença e, portanto, negar provimento ao recurso. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Recurso 060, 05, 01, 07 de nono AI, a unanimidade negaram provimento. O próximo é o recurso 060, 00, 0240, aliás, embargos de declaração. Procedência Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, a quem eu passo a palavra desde logo. Senhor presidente, renovando as saudações, esses embargos estão mais ou menos na mesma linha daqueles que há pouco julgamos da relatoria do eminente desembargador Armínio, em que se verifica, e isso tem sido comum, uma constante, uma tentativa de rediscussão do julgamento de mérito, porque, tanto não se prestam os embargos, não há aqui no acórdão nenhuma obscuridade, contradição ou omissão que justificasse. Mas, de qualquer maneira, até pela questão da necessidade imperiosa de fundamentação, e aqui eu faço uma lembrança, o desembargador Armínio recentemente trouxe, né, nesses nossos colóquios que se interpõem durante os julgamentos, eu lembro do desembargador Armínio, aquela obra, talvez a melhor escrita no direito processual brasileiro de recurso, do Barbosa Moreira, os comentários da forense, tomo 5, em que ele já apontava naquela época a crítica de que quando o legislador coloca que cabe embargos declaratórios quando houver omissão ou quando houver obscuridade, não eram hipóteses de cabimento, porque aí já são hipóteses de mérito. Então, ele fazia essa... Então, aqui a gente acaba tendo que enfrentar nos declaratórios, no fundo, o próprio mérito, para apontar que não houve a omissão dizendo onde o acórdão disse o que disse. E também é compreensível, porque fica essa questão sempre do pré-questionamento. Então, eu lancei na rede, os colegas tiveram acesso, e procurei, então, trazer em todas as alegações dos embargos que o acórdão já tinha se referido em cada ponto em determinadas circunstâncias, inclusive até num erro, no final, que os embargos dizem que o acórdão teria determinado recolhimento que não fosse ao Tesouro, que fosse ao fundo partidário, o acórdão foi, claro, recolhimento ao Tesouro Nacional. Então, com essas breves e singelas considerações, o presidente encaminhei pela rejeição dos embargos declaratórios. Perfeitamente. Consulto os colegas que alguém deseja se manifestar. Então, embargos 060, 00, 0240 de Porto Alegre, rejeitados por unanimidade.
O último recurso da pauta jurisdicional é o 060049852, procedente de Gramado dos Loureiros, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Novamente aqui, nós já tivemos o parecer do Ministério Público ratificado pelo doutor José Pumes, ratificado o parecer que está nos autos, de modo que eu passo desde logo a palavra ao eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, a matéria é extremamente singela e recorrente aqui, somente no final do ano passado julgamos muito. E eu vou me permitir apenas ler o último trecho da ementa, que realmente é bem elucidativo. No caso dos autos, é incontroverso que o recorrente realizou propaganda em perfil pessoal, em rede social, sem a prévia comunicação do interesse eletrônico à Justiça Eleitoral, como determina a legislação, acarretando em prejuízo a fiscalização por parte dessa Justiça especializada. Assim, está plenamente justificada a sanção e o voto é pelo desprovimento do recurso, nos mesmos moldes do parecer da douta Procuradoria Regional. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, recurso 060049852, de Gramado dos Loureiros, à unanimidade, negaram provimento ao recurso. Colegas, nós temos 3 processos administrativos de requisição de servidor, de minha relatoria. O primeiro deles é o 060005658, de Santa Maria, no qual se trata da requisição da servidora Simone Zini Coco, que atua como auxiliar de administração da Universidade Federal de Santa Maria e está sendo solicitada pelo meritíssimo juiz eleitoral da 41ª Zona Eleitoral. Estando presentes os requisitos legais e interesse da Justiça Eleitoral, eu estou votando pelo deferimento da requisição. Consulto os colegas como votam, estão todos de acordo. Então, requisição 060005658, à unanimidade deferiram o pedido de requisição. O próximo é o 060005743. Se trata aqui de um pedido de prorrogação da requisição do servidor Murilo Cedrex Araújo, que é da Universidade Federal do Rio Grande e cuja atividade está sendo solicitada pela meritíssima juíza eleitoral da 163ª Zona Eleitoral de Rio Grande. Presentes os requisitos legais, interesse da Justiça Eleitoral, estou votando pelo deferimento do pedido da prorrogação da requisição. Consulto os colegas como votam, estando de acordo, então, deferiram o pedido de prorrogação da requisição. E o último também é uma renovação de requisição de servidor, da servidora Ana Paula da Cruz Carvalho, que é agente administrativo do Ministério da Saúde, do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul. E a requisição, a prorrogação da requisição está sendo solicitada pelo meritíssimo juiz da 66ª Zona Eleitoral de Canoas. Eu estou diante do interesse da Justiça Eleitoral e da presença dos requisitos legais, estou votando por deferir o pedido de prorrogação da requisição. Consulto os colegas estão de acordo, estando todos de acordo, então deferiram à unanimidade o pedido de prorrogação da requisição. Bem, colegas, então vencidas as pautas jurisdicional e administrativa, cabe a anunciar nossa próxima sessão, nesta quinta-feira, 8 de abril, às 14 horas. Renovo mais uma vez
as boas-vindas ao nosso colega, desembargador eleitoral Oyama de Melo Moraes, e agradeço a presença de todos, desejando uma boa tarde, muito bom trabalho e até a próxima quinta-feira, 8 de abril, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos.